Gostaria de ter uma boa noite aos amados irmãos. Mais um domingo que estamos nos reunindo como igreja através da live para falar do amor de Deus. Em breve, meados de julho, pela graça de Deus, estaremos retornando às nossas atividades normais no templo. E aí será um momento de alegria e grande privilégio para nós podermos estar novamente de volta à casa do Senhor no sentido do templo físico. Já estamos aí março, abril, maio e caminhando para o mês de junho, terminar o mês de junho também. E já estamos com muita saudade de estarmos juntos. E o que nos conforta é que muitos pastores têm se dedicado a pregar o Evangelho através das lives. A palavra de Deus não tem deixado de ser anunciada. E nós, cada vez mais que passamos pelas dificuldades que temos passado, nos leva a crer que o Senhor está cumprindo cabalmente a sua palavra, quando Ele fala das aflições dos últimos dias. E nós temos passado por isso nesses últimos dias, tem sido há 12.000 anos. E à medida que o tempo se esvai, a palavra de Deus se cumpre, como Ele disse claramente, que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E nós temos evidenciado mais uma grande iniciativa de Deus com relação a trazer o homem à realidade, a trazer o homem a reconhecer como ele é pecador, como ele necessita de Deus, como ele necessita dessa graça imensurável que é a palavra de Deus, o sacrifício vicário de Cristo, o amor imensurável de Deus por sua criação. Mas o que nós vemos sempre é situações cada dia mais e mais que mostram de fato a natureza pecaminosa do homem. E Paulo trata claramente isso na carta à igreja em Roma. Ele vai fazer aqui uma demonstração de como é a natureza do homem decaído, a natureza do homem pecador. E nós vamos falar nesta noite um pouco sobre isso no capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 20. Paulo vai discorrendo, falando de como de fato é a natureza do homem decaído, do homem pecado. A natureza do homem que está dominado sobre a presença do pecado. E a natureza do homem que está dominado sobre a condenação do pecado e a presença do pecado. Os cristãos, eles estão debaixo da presença do pecado. Já não há nenhuma condenação mais para os cristãos em Cristo Jesus. Mas para os homens naturais que não tiveram um encontro com Cristo, que não se renderam diante da palavra soberana de Deus e do amor imensurável de Deus pelas pessoas, esses que não tiveram a oportunidade de ter um encontro genuíno com Jesus Cristo, esses ainda estão sobre a condenação do pecado e sob a presença do pecado. E Paulo vai, nesta noite, nos falar, no livro de Romanos, no capítulo 3, da seguinte forma: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um sequer. Não há um justo. Nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E aí ele vai discorrendo no capítulo, versículo 12, ele diz: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada
diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Grandioso Deus, eterno Pai, nesse momento nós invocamos teu santo e excelso nome, a direção do teu Espírito, para falar do teu amor, aqui no livro de Romanos, no capítulo da Palavra de Deus, que nos instrui e nos mostra a condição natural do homem sem Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então Paulo vai escrevendo aqui a igreja de Roma, Paulo coloca tanto a natureza do homem totalmente separado de Deus, mas em certos aspectos nós podemos ver que muitas das características que ele coloca aqui com relação ao homem, que ainda vive debaixo da condenação do pecado, ainda vive ainda na presença do pecado, também ele nos mostra a condição de nós, homens resgatados, salvos como igreja. Que nós devemos lutar contra essas características, que elas são naturais nos homens sem Cristo. E Paulo escreve essa carta escrita à igreja de Roma, a igreja que estava em Roma, a cidade centro, a cidade ali, o polo do Império Romano. Uma igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo, ali doutrinada, ensinada a palavra de Deus, mas que tinha influência imensa de uma big cidade, a maior cidade do Império, Roma, a capital do Império Romano. Uma cidade, ela é uma cidade central, onde todo tipo de pessoas passavam por Roma, todo tipo de comércio, todo tipo de atitude, todos os devaneios do mundo, os pecados, todos os desejos da carne ali se corrompiam e ali se satisfaziam aos olhos dos homens. O poder, o dinheiro, a prostituição e tantas outras coisas, o homossexualismo, que era muito presente entre os Césares em Roma. Então, nós vemos aqui Paulo fazendo uma descrição da natureza do homem sem Cristo. E como ele está mostrando aqui, porque às vezes o ensino vai falar de justificação, da justificação com relação ao pecado. Muitas vezes nós queremos nos justificar por nossas ações, por atitudes boas que temos, ou porque amamos nossos filhos e filhas, amamos nossos esposos, amamos nosso lar, as coisas que fazemos, e achamos que por isso somos justificados. Nada justifica a salvação do homem. A única coisa que justifica a salvação do homem é o sacrifício vicário de Cristo. É receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. E de fato viver e praticar a verdade de Cristo. Então Paulo vem mostrar a natureza do homem. Muitos na igreja tentam se justificar. Muitos orgulhosos, soberbos, a palavra de Deus diz subordinados. Infelizmente, como cristãos, existem muito. O mundo natural, ele vive isso. Não podemos cobrar do mundo natural que ele não conhece. Mas devemos cobrar da igreja. Uma vez nascido, uma vez colocado na família de Cristo, devemos evidenciar as verdades, devemos nos abster dessas características, que são características naturais do homem decaído. Então Paulo traz a igreja, mostrando à igreja a total dependência da igreja do sacrifício de Cristo, que nada que a igreja possa fazer, ou algum membro da igreja possa fazer, vai justificar a salvação dele. Porque a palavra de Deus diz que todos se extraviaram. Nenhum sequer, não há um sequer bom. Então Paulo vai nos falando nesta noite a respeito destas características importantes que nós temos que prestar atenção e evidenciar se de fato nós não estamos vivendo isso em nossas vidas. Pois que somos nós mais excelentes, ele falando aqui a respeito de Israel. Muitos se julgam, Israel se julgava até onde se julga, acima de todas as outras pessoas. Mas Paulo vai claramente mostrar aqui que de fato estamos iguais e da mesma situação que Israel está hoje. Estávamos nós também. Hoje nós temos em Cristo Jesus, muitos israelitas estão morrendo e estão morrendo sem Cristo. Pois que somos nós excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Isso significa dizer que a queda de Adão atingiu toda a humanidade e que não há um sequer, nenhum desde o princípio até o fim, não vai ter um sequer que seja justificável diante de Deus, que consiga dominar o pecado,
que consiga vencer as artimanhas do pecado, que consiga amar Deus na plenitude, que consiga evidenciar as verdades soberanas da palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo. Não há um sequer, todos se extraviaram, todos estão totalmente dependentes de Deus, precisam da ação de Deus para derramar a fé, o amor, converter, mudar o caminho que caminha direto para o inferno. Deus, através da conversão, muda esse caminho e nos coloca no reino da luz. Não há outro meio. Paulo claramente especifica isso no livro, a carta à igreja de Roma. Talvez muitos orgulhosos, soberbos por grandes obras, grandes doações, se julguem justificados. Muitos que muitas vezes criam seus filhos diante de... não ensinam eles a honrar a palavra, ensinam eles a fazer seus negócios, a não chamar palavrão, honrar pai e mãe. O casamento é um só. Pagar suas dívidas em dia, honrar sua palavra. E eles podem achar, muitos no mundo acham que por isso vão ter direito à eternidade. E a palavra de Deus diz que por obra da lei ninguém vai ser justificado. Porque o homem não cumpriu a lei. Cristo sim cumpriu a lei. Então a nossa fé, a nossa devoção e a nossa confiança plena no sacrifício de Cristo, que é eficaz na nossa vida, isso sim, nós somos justificados através de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo. E gozamos do beneplácito do amor de Deus, porque Cristo nos escolheu para fazer parte daqueles que Ele escolheu morrer por aquelas pessoas. Aqueles que de fato foram eleitos por Deus, pela presciência de Deus, para fazer parte da família de Deus. Somente estes serão justificados pelo sacrifício de Cristo, não por obras minhas ou obras suas. Paulo deixa bem claro isso. E ele diz, olha, não tem diferença entre grego e judeu. Entre judeu e grego, entre cita e entre escravo não há diferença. Todos estão debaixo do mesmo pecado. Então não tem a nação norte-americana, a alemã, a França, a brasileira, a igreja fulano de tal. Não serão justificados por obras de igreja. Porque a lei que ele diz claramente para nós, no versículo 19, diz, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque a lei veio o conhecimento do pecado. A Bíblia, a finalidade da Bíblia é mostrar a situação degradante do homem, a situação de um homem totalmente separado de Deus. A lei, a palavra de Deus mostra que nós somos pecadores, que nós não somos merecedores da salvação. Essa é a finalidade da lei. Ela não vai justificar ninguém. O que justifica é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E é você crer nos ensinamentos de Cristo e colocar em prática a lei. Nesse sentido, a lei ela é perfeita. Mas em sentido de salvação, se não há uma ação de Deus, se Deus não converter o seu coração, se Deus não colocar a verdade no seu coração, se Deus não abrir seus ouvidos e seus olhos para contemplar a verdade, a Bíblia é só mais um livro. Ela não vai ter valor nenhum para você. Ela passa a ter o valor essencial quando há uma ação de Deus, quando há um quebrantamento, quando há uma conversão, quando há a habitação do Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele vai convencer que a lei de Deus, ela sempre é perfeita. E é essa lei que nós devemos praticar. Porque muitos fariseus no passado e até hoje se justificam pelas obras da lei, mas não serão justificados diante de Deus. Por isso Paulo ele ensina isso. Como está escrito, não há um justo sequer. Nenhum. Ninguém tem condições de estar plenamente justo ou justificado diante de Deus. Porque nós nascemos de Adão. E como nascemos de Adão, estamos dependentes totalmente do sacrifício de Cristo. E aí não importa a idade. Muitos confundem também. Não, porque uma criança, porque um adolescente, porque... Não, é um velhinho, não. A palavra de Deus diz, não há um sequer, nenhum. Ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Pode ser bebê, pode ser... Não é justo diante de Deus. O que justifica o ser humano é o sacrifício de Cristo. É a obra redentora na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós temos a ideologia de separar as coisas, começar a dar ditames para a lei de Deus. Não, mas é uma criança, não, mas não está salvo. Não. Todos nasceram debaixo do pecado. O próprio Davi declara claramente que em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhece a situação dele depravada, de pecador, de totalmente separado das alianças de Deus, longe das promessas, e que ele tinha que receber Deus como seu único e suficiente Salvador. Ele cria piamente nisso. Nós também devemos crer nisso. A palavra de Deus diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. O homem natural, ele não vai buscar Deus. O homem que não conhece a verdade plena de Deus, Paulo escreve aqui no livro de Romanos, falando isto à igreja, se não há um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém consegue entender a verdade de Deus. Não há ninguém que busque a Deus. A palavra de Deus se discerne espiritualmente. O homem natural, ele não vai entender as verdades de Deus. Se o homem na igreja, tendo o Espírito Santo, peca, toma ações que muitas vezes têm denegrido a imagem de Deus, tem escandalizado as pessoas, e é um cristão que tem a habitação do Espírito, imagine um homem que não tem o Espírito de Deus. Então Paulo, ele nos traz essa realidade, ele mostra a nossa realidade, mesmo sendo salvo como homens, que estamos ainda debaixo da presença do pecado. Nós não estamos mais debaixo da condenação eterna do pecado, mas debaixo da presença do pecado. E deve ser uma luta diária, deve ser uma busca diária, nos aperfeiçoarmos a viver a verdade dos ensinamentos da palavra de Deus. Os ensinamentos de Cristo que nos diz como devemos prosseguir. A lei de Deus que mostra que nós somos pecadores. E que sempre vamos estar nessa luta diária. Até o dia em que partimos daqui pelo sono da morte ou pelo arrebatamento. E aí estaremos livres totalmente da presença do pecado. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos uma luta árdua contra a presença do pecado. E Paulo, ele instrui a igreja de uma forma soberana nesse sentido. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Não há um só. O conceito de bem que nós temos é quando nós amamos alguém, que nós ajudamos alguém, que nós auxiliamos alguém, que nós damos um rancho, damos uma oferta, ou que nós amamos aquela pessoa, tratamos bem as pessoas. O conceito de bem para Deus é pregar a verdade, é ensinar o evangelho, é mostrar a obra redentora de Cristo. Isso é o bem que a humanidade precisa. Buscar em primeiro lugar meu reino e minha justiça. Então, o bem é o reino e a justiça de Deus. O que nós fazemos, nossas ações boas não vão justificar a salvação daquela pessoa, sim a palavra de Deus. Se de fato Deus agir na vida daquela pessoa e entender, e se arrepender, e se quebrantar, e Deus converter o seu caminho, aí sim fazemos um grande bem. Se não, todo o bem, a ação que possamos fazer para a pessoa, quer que nós demos dinheiro, demos comida, demos uma casa, demos um mundo para ele. Mas se ele não tiver Cristo, e se a nossa obra como evangelista, como atalaia de Deus, não foi eficaz na vida dele, no sentido de nós exaltarmos a sua vida o tempo todo, tudo isso que nós podemos fazer de bom para ele, podemos dar de bom para ele, material ou emocional, não vai tirar ele da eternidade no inferno. Então a nossa realidade, o bem que nós devemos fazer, que Paulo fala, que nenhum quer fazer esse bem, é de fato viver a verdade, é anunciar a verdade, é ter amor por almas, é se preocupar com a alma daquela pessoa. Não com o bem-estar dele, porque o bem-estar dele está conceituado dentro dos princípios e daquilo que ele acha que é bom para ele. Mas não dentro dos princípios daquilo que Deus acha o que é certo para a vida dele. Que você sabe e você tem a obrigação de ensinar. A sua garganta é sepulcro aberto, com suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, veneno. O veneno da maldade, da soberba, da angústia. É isso que tem destruído os grandes relacionamentos, os homens, os governos têm dificuldades, lideranças têm dificuldade, mesmo dentro da igreja, porque às vezes agem com soberba, agem com malícia. De fato não buscam o crescimento das pessoas na igreja, estão preocupados mais em realizar seu sonho, em colocar em posição o seu conceito, o seu orgulho, porque eu sou pastor, porque eu estou certo, o direito é meu, eu sou autoridade, sou revestido por Deus, quando deveria se humilhar, quando deveria lutar por algo daquele irmão, para que ele crescesse, para que ele amadurecesse, não através dos meus conceitos pessoais ou daquilo que eu tenho vivido, mas da realidade, daquilo que eu coloco em prática, da palavra de Deus como pastor, amar como Cristo amou, mostrar o amor de Deus, se humilhar para que a palavra, para que os irmãos cresçam. Muitas vezes é necessário você ficar calado, aceitar uma humilhação do irmão para que ele possa crescer lá na frente.
Mas o que a palavra de Deus, Paulo diz que tem veneno na língua. Quantos anos, esses mais de 2000 anos, nós temos visto isso acontecer dentro da igreja, no seio das igrejas, entre os irmãos que depuram veneno na língua, tem maldade, seu pé rápido para levar o mal, a morte, fofoca, e semear desilusão entre as pessoas, semear tristeza, briga entre irmãos, ódio, desprezo, orgulho. Então Paulo mostra que essa é a condição do homem. É a condição mesmo do homem cristão. Mesmo do homem cristão que tem o Espírito de Deus, que não busca colocar em prática a verdade absoluta de Deus. Não há caminhos, em seus caminhos há destruição e miséria. Quantos acontece isso, tem acontecido na igreja? Quantos têm sofrido até hoje? Não conheceram o caminho da paz, não conseguem ter paz com Deus, porque mesmo estão dentro da igreja, dizendo que é cristão, estão tendo casamentos, divórcios, adultérios, fornicações, tem ódio, ira de irmão, de pai e mãe, buscam o desejo do prazer do mundo. É o que Paulo está dizendo, está escrevendo para a igreja de Roma, para a igreja de Cristo, não está escrevendo para o mundo, está escrevendo para você e para mim, que nós temos que lutar contra isso. Não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Quantos dentro da igreja acontece isso? Estão ali porque o pai e a mãe oprimem, daqui a pouco eles vão embora para o mundo, estão roubando, estão se drogando, estão se prostituindo, virando os lésbicas, homossexuais. Por quê? A palavra de Deus diz, porque Paulo escreve para a igreja e diz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Eles não temem a Deus. Nascem no seio de nossas famílias, são nossos filhos, nossos amigos, parentes, e muitas vezes estão vivendo uma vida indissoluta diante de Deus. Porque todos se extraviaram e carecem da glória de Deus. Assim como nós um dia fomos alcançados por essa graça, nós devemos pregar essas pessoas que necessitam dessa graça também. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Paulo diz que não há como nós possamos nos conceituar diante de Deus. A nossa melhor obra é considerada pela palavra de Deus como trapo de imundícia. A verdadeira obra sua e minha é nós reconhecermos a nossa situação de pecador. É nós reconhecermos que Deus é soberano na nossa vida, para nossas ações, para nos dar a palavra, nos dar o amor, a fé, o temor, o tremor diante da obra de Deus. É Ele que faz a obra em mim e em você. Ele disse que começou uma boa obra e Cristo próprio falou que Ele um dia vai terminar. Então que nesse domingo você possa meditar nessas situações. Olhem de fato, muitas vezes, para dentro da nossa família, para um amigo, para um parente, que às vezes nós amamos, queremos justificar diante de Deus. Não, Deus não vai. Ele não vai ser justificado diante de Deus, se ele não viver a verdade absoluta do que Paulo está falando. Paulo mostra a nossa condição, mesmo sendo salvos, de condição de pecador. Que Deus nos dê uma semana de grandes realizações e grandes vitórias. E que possamos nessa semana meditar. Que nós temos uma luta árdua todo dia, para permanecer firmes, com tremor e temor diante de Deus, praticando a verdade. E permanecer firmes, amando por almas. Tendo a oportunidade de anunciar a verdade e falar para os homens que eles são totalmente necessitados de Deus. E sem Deus, pode ser o melhor presidente do mundo, pode ser o maior artista, pode ser quem for, ele vai para o inferno. Pode ser o maior filântropo, ele pode doar a vida dele, ele vai para o inferno. Porque ele precisa de Cristo. Porque ele precisa se humilhar diante da soberana palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e dê uma boa semana a todos nós. Amém.